para discutir os principais caminhos para a transição energética e os desafios envolvidos. Eu recebo agora aqui no Agro Record a Lidiane Andrade, coordenadora de engenharia, pesquisadora e professora da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. E também o Eduardo Simões, que é especialista em processos agroindustriais. Sejam muito bem-vindos aqui ao Agro Record. Obrigada, Olívia. É um prazer estarmos aqui com você. Nossa, das suas palavras a minha. Muito obrigado, Olívia, por estar aqui com você. Eu agradeço. Bom, vou começar com a Lidiane. Lidiane, explica pra gente primeiro o que é esse processo de transição energética. Muito bem, Olívia. É um processo onde ocorre uma mudança no sistema tanto de produção quanto de consumo de energia, né? Atualmente, nosso maior consumo é através de energia fóssil. E esse caminho da transição energética, ele conduz para que nós substituímos, né, o consumo de energia fóssil por fontes renováveis, como a eólica, a solar, a biomassa, que é hoje o nosso principal foco, né, da Pentagro principalmente, né, falando um pouco da agroindústria, desse setor agro, que nós estamos tão inseridos nos últimos anos. Isso é um fator predominante, essa tendência, para que a gente possa implementar processos otimizados e que gerem cada vez mais eficiência energética, consumo de cogeração e geração de energia. Bom, a transição energética tem sido discutida de maneira global, né? Muito discutida em todo o mundo. Quais os principais desafios, Lidiane, tanto para países já desenvolvidos quanto para países em desenvolvimento? Sim, Olívia, nós da Pentagro, por estarmos muito envolvidos nos principais players hoje do Brasil, né, que atuam fortemente no agronegócio, que são as plantas de produção de etanol, de milho, biogás, que são fatores importantes ali para a transição energética, nós percebemos que a viabilidade econômica ela é um dos principais fatores. Tanto a viabilidade econômica, tanto as políticas, quanto as políticas públicas, né, que abastecem, subsidiam investimentos importantes para esse setor. E não é somente implementar essa transição energética, é preciso que ela seja eficaz realmente, né? Exatamente. Então, existem tanto esses desafios do desenvolvimento das políticas, como também a manutenção delas. Elas precisam ser bem aplicadas e também que esses investimentos sejam bem direcionados. E, além disso, nós temos um desafio que é a capacitação da mão de obra, né? Porque nós estamos falando de uma transição. Então, essa mudança, ela muda também tanto a parte de infraestrutura das plantas industriais, agroindustriais, quanto também a modernização dos seus equipamentos, softwares, e isso exige com que a mão de obra também esteja preparada para essas novas mudanças tecnológicas. O desafio é grande, né? Enorme. Muito grande. E que energias renováveis a gente tem hoje que têm se mostrado mais eficazes justamente na comparação com os combustíveis fósseis? Hoje no Brasil, né, falando assim do nosso país, nós podemos observar um crescimento significativo na energia solar, fotovoltaica, até pelos últimos movimentos de investimentos e políticos que houve nesse setor, e também o melhoramento da capacidade de absorção dessa energia por parte das placas solares, dos painéis solares. A energia eólica também, se nós falarmos da região do Nordeste, é uma região que está em crescimento também, o desenvolvimento, a ampliação das usinas eólicas. E agora, trazendo para o nosso lado um pouco do agronegócio, né, das usinas sucroenergéticas, que agora estão migrando para parques bioenergéticos, elas têm um papel importante quando se fala de biomassa e biogás, porque são fatores importantes para a cogeração da energia, onde essas plantas elas geram sua própria energia, também como geração de energia onde é expandida para a rede. Então colabora significativamente para o desenvolvimento, para o caminho energético, né, de transição energética. E hoje isso é uma realidade. No Brasil nós temos em torno de 400 plantas que produzem etanol, açúcar, que geram e cogeram energia. Entre essas plantas, nós temos aí em torno de uns 30% dessas plantas que já estão migrando e avançando muito com sistemas automatizados, com inteligências artificiais que garante uma melhor performance, um melhor desempenho, né? Principalmente na geração e cogeração.
Antigamente nós falávamos usina de açúcar e álcool. Sim. Hoje já não se fala assim, hoje já é uma tendência de parques bioenergéticos, porque já é um produto de alto valor agregado para as plantas. Mas para chegar nesse nível, houve muita evolução de tecnologia. Então, isso não está disponível ainda para todas as plantas. É um caminho que está sendo desenvolvido, está sendo traçado. E nós da Pentagros atuamos exatamente nisso, que é no processo de otimização dessas plantas agroindustriais, de transformação, de migração, onde nós utilizamos o gêmeo digital e tecnologias de inteligência artificial para garantir uma aderência, uma efetiva produtividade. Com isso, essas plantas elas alcançam altos patamares de geração de energia e todas essas plantas juntas vão trazer o país, vão levar o país para um outro patamar energético, com toda certeza, nos próximos anos. Você citou aí agora há pouco tecnologia, inteligência artificial. Realmente esse tipo de tecnologia é o que vai despontar a partir de agora? É o que a gente tem de mais moderno nesse setor? No ponto de vista de otimização, produtiva, de eficiência energética de plantas agroindustriais, nós podemos dizer que ele é um fator significativo. É muito importante ter novas tecnologias para garantir essa eficiência. Mas tem outros fatores que também são importantes, como o armazenamento dessa energia, a distribuição dessa energia na rede. As redes, elas têm que estar com uma boa manutenção para que possam receber essa energia, os centros de distribuição. Então, tem toda uma logística envolvida nesse segmento. Além disso, também tem as políticas públicas, como eu citei, os investimentos. Porque gerar energia eficiente, ter plantas semi-autônomas, elas exigem um alto investimento, com tecnologias mais inovadoras, mais automatizadas, E então é onde entra o poder público, apoiando e subsidiando financiamentos que possam contribuir para que seja uma realidade ainda maior do que é hoje. Eduardo, com você agora. Como que o setor privado pode contribuir efetivamente, ativamente, então, para a transição energética? Isso é excelente, Olívia. É importante a gente destacar que a transição energética ela é marcada também pela eficiência energética. Isso, de fato, é muito importante para todo o setor. Falando um pouco aqui das indústrias do agrocomércio, é nítido, a gente vê isso no dia a dia, a escalada tecnológica que essas plantas industriais que a Lidiane comentou conosco agora, nos últimos anos. Então, a própria Pentagro, ela tem fornecido a vários clientes e a cada ano isso vai crescendo, exponencialmente. Plataformas, aplicações de controles avançados, utilizando linguagens de inteligência artificial e outros meios, como também gêmeos digitais. Gêmeos digitais, como o próprio nome diz, para aqueles que não conhecem o termo, o que é gêmeo é algo idêntico. E digital vem porque está dentro de um computador, Então, o gêmeo digital de uma planta industrial, ele traz para toda a gestão da planta aquilo que vai ser produzido. Então, eles conseguem, de forma científica, entender o que vai acontecer com a matéria-prima que está chegando naquele momento. Quais serão os resultados que serão obtidos com aquela? E qual é o melhor cenário? Qual é o melhor resultado a ser alcançado com aquele matéria-prima? Uma vez que a gente sabe, as usinas processam cana-de-açúcar e a gente gosta muito de dizer que cada caminhão é uma surpresa. Então, nada mais do que justo, nós temos um gêmeo digital onde a gente consegue representar fidedignamente a planta industrial daquele cliente, com suas manobras operacionais, com seus equipamentos em específico, e dizer para ele qual é o melhor caminho. A gente gosta muito de dizer que o gêmeo digital ele é um GPS, como se fosse um GPS, porém, uma indústria sucroenergética. E, Eduardo, como fazer, então, a transição energética sem comprometer o crescimento econômico? Desafio enorme, Desafio enorme. Mas para o Brasil isso é positivo, O Brasil, ele se destaca globalmente quando a gente fala de transição energética. E muito é bacana a gente dizer que o Brasil, ele consegue, sim, através da transição energética, exportar energia e atrair, através dessa exportação, como a Lidiane comentou conosco, novas indústrias para consumir esses recursos. É um recurso em abundância. E não só isso, como a gente está à frente da transição energética, podemos assim dizer, a gente consegue exportar nosso know-how, nossas tecnologias para esse meio.
Isso é muito importante para a gente. Então, o Brasil é exemplo para o mundo aí quando se fala em transição energética. Certamente, certamente. E, Eduardo, quais os impactos ambientais da transição energética? Algo que é importante também a gente falar, né? Excelente, ainda mais nesses últimos tempos, né, que as notícias não têm sido boas, né? Quando a gente fala de impactos, na grande maioria deles são positivos. A gente pode trazer aqui o impacto da redução de gases por efeito estufa, né? Um projeto que é incrível, dado as condições climáticas que nós estamos vivendo. Poluição do ar e da água, né? Facilitando assim a saúde pública. E também a descarbonização, que a gente tanto fala, né? Então, através de energias renováveis, a gente tem um consumo cada vez menor de materiais fósseis, né? De recursos naturais no nosso planeta. E quais as tendências, então, para o futuro quando se fala em energia limpa? Quando a gente fala de energia limpa, a tendência é que a gente use cada vez mais inteligências artificiais. Cada vez mais desafios, como a Lidiane comentou conosco, né, há pouco, na transformação, na transmissão dessas energias, né? Seja elas elétricas, né, o etanol, enfim. E a inteligência artificial tem um aspecto muito importante nesse meio, né? Porque através dela a gente consegue prever demandas de uma maneira mais assertiva, consegue prever manutenções de uma maneira muito mais efetiva, mas não só isso, né? Como a gente bem comentou há pouco também, é importante a gente destacar o papel público disso, né? Então, políticas muito bem elaboradas, junto com financiamentos, que a gente gosta de financiamentos verdes, né? Isso faz com que o setor se aqueça ainda mais, né? E empodere as empresas, de fato, para conquistar esse diferencial futuro, principalmente futuramente. Assunto importante, tem que ser cada vez mais debatido, né, gente? É isso mesmo. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês, da Lidiane e do Eduardo aqui com a gente no Agro Record. Nós que agradecemos o convite, estamos lisonjeados de estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Olivia. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.